Todas as quintas-feiras conversamos com a doutora Denise Albano, ela que reside em Aracaju, a capital de Sergipe. Convidamos para que ela aqui estivesse ao vivo, como de fato está aqui ao vivo, para participar. Hoje vamos fazer um programa um pouco mais diferente em vista dessa presença física. Doutora Denise, este ano de 2023, um ano marcadamente difícil para a sociedade brasileira, um assunto que a gente pode conversar hoje é exatamente sobre essa questão de 2024, economia e também liberdade, que é a palavra-chave para todos os brasileiros. Hoje nós temos jornalistas exilados, Paulo Figueiredo, nós temos Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio e tantos outros, além de presos políticos apenas por manifestarem o pensamento, aquilo que a Constituição garante no artigo 5º, inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, vedado, porém, o anonimato, e lá no artigo 220, também da Constituição Federal, que ainda não foi jogada fora por completo, a não ser pelos operadores que estão lá no STF, muitos deles, mas está em vigor, que diz que a censura não será absolutamente tolerada sob nenhum aspecto, lá no artigo 220 da Constituição Federal. Mas então, doutora, a gente começa aí pelo lado, o bolso vai ficar mais difícil, vai ficar mais raso, nesse ano que se avizinha. Os sinais aí de alerta já estão devidamente expostos. Saiu o resultado da dívida pública, que no Brasil já bateu recorde de quase 6,5 trilhões. Então é muito dinheiro. Comparado a esse quadro, temos também aí outro recorde. Em novembro foi quando o Brasil atingiu a maior queda na arrecadação nos últimos 27 anos. Ou seja, claramente a economia brasileira vem perdendo vigor. Você começou registrando um número imenso de fechamento de empresas. A arrecadação mostra exatamente esse esfriamento da atividade econômica. Tivemos um Natal mais fraco em vendas desde a pandemia. Então, num período em que o país e o mundo enfrentavam uma grave pandemia, mesmo nessa época, ainda assim tivemos um Natal comparável a esse período extremo. Então, é um cenário assustador. E, aliado a isso, a sinalização que há para enfrentar todo esse descalabro econômico, quedas na arrecadação, arrefecimento, enfraquecimento da atividade econômica, é o aumento de impostos. Já há sinais de que em muitos estados, em algumas regiões, a sinalização é que vem aumentos significativos. E no âmbito federal, a Globo não mais diz que há aumento de impostos, usa o termo reoneração. Então, já há também a informação de que haverá um aumento na tributação dos combustíveis, que o governo federal, o governo anterior, havia desonerado, e só o diesel, a sinalização é de que haverá cerca de 30 centavos de aumento no litro do diesel. Boa parte da mercadoria que a gente consome é transportada em caminhões que usam o diesel, o que também vai impactar na elevação do preço do arroz, do feijão, enfim, de todos os alimentos. Então, lamentavelmente, 2024 promete ser um ano difícil para o trabalhador brasileiro, principalmente para a classe assalariada, que não tem aí uma renda elevada que possa compensar aí a perda do poder de compra que decorre principalmente do aumento de tributos aliado à inflação elevada. Então, essa conjugação, subida de preços, principalmente dos alimentos, e perda do poder de compra por conta exatamente tanto
tanto da inflação quanto do aumento de tributos, promete aí um cenário muito difícil, muito custoso para as famílias brasileiras. Inclusive, fechou mais de 100 lojas. Isso, e recentemente a grande rede varejista de supermercados Carrefour informou o encerramento aí de suas unidades em 5 estados da federação. E assim temos essa situação de perda de emprego, de empregabilidade para muita gente aqui no país. O Carrefour, fechando suas unidades em 5 estados, imagine o quanto isso vai impactar na vida de milhares de pessoas e, enfim, muitos empregados que sustentavam suas famílias a partir exatamente dos salários atuando nessa rede de supermercados. E sem deixar de mencionar, por exemplo, que promessas do atual ocupante do Palácio do Planalto, como, por exemplo, a cervejinha com a picanha, não aconteceu. Terminou o ano e não aconteceu, né? Inclusive, no Erivan, eu acompanhei mais cedo a coluna do Cláudio Humberto. É um dos jornalistas que tem uma das colunas na área política mais lidas do país. Diário do Poder. Exatamente, a coluna Diário do Poder, do Cláudio Humberto, e ele informa brevemente que o que circula em Brasília, nestes dias, é que, bem, o ano terminou. E quando é que o governo Lula 3.0 começa? Então, o que tivemos foi um 2023 de um total desgoverno, eu diria que não começou um governo que administre, pensando no bem do povo, no avanço do país, porque tudo que a gente está vendo é retrocesso. Endividamento, cortes de empresas, Bolsa Família, a soberania do país ameaçada, mas se o governo de fato não começou, o descalabro avançou muito. E encerro dando esse exemplo. Apesar de toda a crise, bilhões da Lei Rouanet para artistas, aí não falta recurso, e quase 400 mil reais gastos apenas em tapetes para o Palácio da Alvorada, que abriga o casal Lula e sua Janja. Então, você imagine num país com tantas carências, o que isso simboliza. Só um tapete, 114 mil, e no conjunto quase 400 mil apenas com gastos com tapete. Então eu diria que é uma afronta, é um assinte a quem hoje sofre com a perda do seu emprego, com a dificuldade de custear uma alimentação adequada para a sua família e essa gastança toda dos deslumbrados que hoje ocupam os postos mais elevados da República.